falar em inveja, eu sou daqueles que têm inveja de Inglaterra por ter um campeonato tão especial, ainda por cima um campeonato que joga a dia 26 de dezembro, uma data muito especial do calendário futebolístico da Premier League. Todos os anos se joga o Boxing Day, a jornada do Boxing Day, e hoje o nosso editorial é mesmo sobre essa data muito particular na cultura britânica e não só. Eu vou fazer aqui uma pequena introdução do que é o Boxing Day, do que é que foram as origens históricas do dia. Tem raízes no século XVIII e XIX, e era um dia em que as pessoas mais abastadas entregavam caixas, daí o termo box, como presente àqueles que eram mais pobres, mais necessitados, e este hábito também se prolongava para aqueles que eram servos em casas de pessoas mais abastadas, os patrões e os donos de grandes empresas, digamos assim, os mais ricos, que empregavam muitas pessoas ao seu serviço nas suas casas, e chegava o Natal e davam como presente uma caixa a esses seus empregados. Também, um cabaz, por assim dizer. Um cabaz, exatamente. Um box que era dado pelos patrões, e depois também era um dia de descanso para, não só para os comerciantes, para os funcionários públicos, mas também para as próprias pessoas que eram menos abastadas, irem visitar as famílias que eram mais longe, que estavam mais longe, aliás. Essa data foi aproveitada nos anos 50 pela First Division, na altura, para ter um dia repleto de futebol, e é uma tradição que se tem mantido até os dias de hoje. Infelizmente este ano o Covid-19 estragou um pouco essa jornada, com 3 jogos que saíram do calendário que foram adiados. Hoje, já depois do nosso episódio, jogar-se-á o United com o Newcastle, aliás, Newcastle com o United, e é uma data que a nós nos diz muito, porque nós somos apaixonados pela Premier League, como todos vocês sabem já. No entanto, apesar da pandemia, houve 6 partidas que realmente foram jogadas, pelo menos isso. E eu, para fazer um pequeno comentário a este editorial, não sei se o Bruno quer já lançar aí algum comentário mais acutilante ao nosso início do podcast. Boa noite a todos que nos ouvem, em primeiro lugar. O comentário, relativamente à introdução que fizeste em relação ao Boxing Day, acho que só te faltou aí referir um pequeno pormenor. E, inicialmente, quando se começou a introduzir o futebol no Boxing Day, eram essencialmente derbys da mesma cidade que se realizavam, exatamente até para minimizar as deslocações, e era o dia que o pessoal estava em família e ia ver a bola. Depois, então, começou a generalizar-se e a ser um dia normal, digamos assim, de calendário. E já havia pandemias na altura, portanto, conselhos, a malta não podia circular na altura de Natal também. Yeah. Isso. E por causa dessa situação, uma história que eu ouvi ontem, desculpa lá, Bruno, interessantíssima, que houve um ano em que o Huddersfield Town jogou 2 partidas no Boxing Day, uma de manhã e uma à tarde. Ora, vês? Por exemplo. Obrigado, Luís Freitas de novo. E depois, o comentário que a mim me apetece fazer nestas alturas é: nós vemos, e lá está, somos seguidores da Premier League e adoramos ver a tradição do Boxing Day e de ver futebol neste dia. Olhamos para os desportos americanos e vemos que tradição jogar no dia de Natal, seja no basquete, seja futebol americano, por aí fora. E nós cá em Portugal só paramos o desporto por 2 razões: é por tudo e por nada. Porque se é eleições não se pode jogar, se é feriado não se pode jogar, se é Páscoa não se pode jogar, porque é fim de ano não se pode, é Natal não se pode. E pronto, e depois fazemos aquelas paragens de um mês, porque a seguir depois há jogo de seleções, e então durante um mês ou mês e meio não há futebol de campeonato. E depois queremos ir lá para fora e ser competitivos contra equipas que estão habituadas a jogar sem parar semanalmente, e nós temos sempre miniférias por toda a razão e mais alguma. Isto se calhar explica um bocadinho depois dos resultados das equipas portuguesas lá fora. Eu não vou comentar essa última frase, porque dá vaso a outro tipo de discussão que enverdava por um caminho político, pelo qual obviamente não é naturalmente a intenção nossa aqui no nosso podcast. Bruno, obrigado por esse apontamento. Tinha visto no site onde li sobre o Boxing Day, eu esqueci-me desse detalhe, estava lá e era bem visto. Realmente a parte geográfica era muito respeitada na altura. Gilberto, meu querido amigo, se bem que só ti. Pequena parte é que Londres dava para fazer logo 200 o calendário o completo. Dava para fazer um Boxing Day inteiro
Portanto, Hoje tem essa vantagem. Eu vou começar contigo a nível de análise dos jogos, não forçosamente pela ordem cronológica, vou só aqui referir os 3 jogos que foram adiados, foi o Liverpool Leeds United, o Wolverhampton Watford e o Burnley com o Everton. Gilberto, apesar de tudo ser jogos... já se sabe que amanhã já se sabe que o Arsenal Wolverhampton também já não se vai realizar, porque o Wolves tem o pontel dizimado pelo Covid-19. Eu vou começar aqui pela equipa sensação da Premier League, portanto o Arsenal, que foi ganhar ao Norwich 5-0. Norwich já esperava que perdesse, o Arsenal começa a ser hábito de ganhar. Isto é extraordinário hoje. O Arsenal já está em 4º lugar, com 6 pontos de vantagem, se não me engano, sobre o rival mais próximo. Apesar deste ano, lá está, com estes adiamentos por causa do Boxing Day, do Covid. A tabela classificativa não é 100% fiável. Mas o Arsenal, que tanto criticámos, tanto batemos neles, coitadinhos, e agora... é uma das equipas que melhor futebol tem jogado. É uma das equipas que tem um dos plantéis mais jovens da Premier League, se formos ver. Agora, é assim, será inocente a saída de Aubameyang do 11 e a equipa de repente engarnar? É um mistério. Mas a verdade é que o Saka e o Martinelli estão numa forma brutal. Aquela defesa não parece a mesma, não sofre golos. E ontem o Tomiyasu, que eu já aqui algumas vezes referi como sendo um dos principais causadores do maior equilíbrio defensivo da equipa, não jogou. E mesmo assim, ontem nem o Pukki valeu ao Norwich. E foram 5-0. Foi um passeio no parque. Odegaard começa a parecer que foi um roubo que o Arsenal fez ao Real Madrid, porque 30 milhões, porque o rapazinho tem jogado nos últimos jogos, já começa a aparecer uma pechincha. É dado. E acho que ainda bem, porque o Odegaard é daqueles jogadores que tem muito para dar ao futebol. E era uma pena ele ser tão inconstante, e parece que agora finalmente o Arteta conseguiu retirar o melhor dele. Mas pronto, lá está. Bukayo Saka e Martinelli são sem dúvida. Depois há aquele menino que tem sido do banco, o Emil Smith-Rowe. Em 3 jogos seguidos sai do banco e marca e assiste. É fácil. Até parece fácil. O Arteta está descansado este Natal. E quando as coisas... É verdade, o Arteta, que foi o primeiro a ter Nós pensávamos que ias sair antes do final do ano. Nós pensávamos que ele ia sair ao fim da 4ª ou da 5ª jornada. E afinal, olha... É verdade. O futebol dá voltas. Do Catano. Gil... por falar em dar voltas, Southampton foi ganhar a caça do West Ham. Não era de todo um jogo fácil. Não era de todo expectável este resultado. Não nos podemos esquecer que a única derrota que o Liverpool tem no campeonato foi em casa do West Ham. Pelo mesmo resultado, curiosamente, que o West Ham perdeu ontem, 3-2. A verdade é que esta equipa do Southampton é aquele pequeno mistério que existe na Premier League. É capaz do melhor e do pior, e vai do 8 ao 80 assim em grande estilo. Em grande estilo. A verdade é que ganha uma partida que poucos ou nenhum acreditassem que pudesse ser possível, devido à forma que o West Ham tem se apresentado esta temporada. Bruno. E mais, só a referir, tendo perdido o seu melhor jogador esta época, ou melhor, os seus 2 melhores jogadores, porque vamos lá dizer, era o Vestergaard cá atrás e era o Danny Ings lá na frente, e mesmo assim a equipa impecável. Lá está, continua com os seus altos e baixos do costume. Continua lá com o WordPress, que dá muito jeito. Portanto, esquecer disso. E a mim deu muito jeito este fim de semana. Episódio sem fantasy, não era episódio. Hoje, Bruno, o Gil trocou-te aqui as voltas. Tu vais agora comentar o City com o Leicester, porque era suposto seres tu comentar o West Ham, mas não há problema, a gente mantém aqui a onda. O teu treinador favorito de todos os tempos, o Pep Guardiola, Bruno, levou o City ao 6-3. Palavras tuas, não minhas. 6-3 ao Leicester. O Leicester está com cada vez mais problemas, apesar de tudo. Isto, quando falamos aqui em dar cabazes, o City resolveu distribuir um cabaz também no Boxing Day. Literalmente Boxing Day. Entrou muito bem no jogo, entrou muito forte.
Isto também é a equipa do City, é aquela base, isto é escolher 11 para ir lá para dentro e pronto, não tem muito por saber. Jogou o Fernandinho aqui em vez do Rodri no meio campo, o Bernardo a jogar a falso 9 não rendeu tanto, mas depois jogou o Mahrez e marcou, o Sterling marca 2, o De Bruyne e o Gundogan também me deram a sopa. E o do outro lado, relativamente ao Leicester, muitas ausências também, principalmente na defesa. O Vestergaard, que o Gil falou aqui do Southampton, como eu digo, não percebo como é que ele só agora começa a ser titular nesta equipa. O Amartey não me parece que seja grande espingarda para jogar a central a titular aqui, não havendo Fofana. Parece-me que a dupla de centrais da equipa teria de ser sempre o Soyuncu e o Vestergaard, mas não tem acontecido assim. As laterais também sempre com muitos problemas e com muitas lesões. Finalmente começou a jogar o Maddison e a jogar qualquer coisa de absurdo, mas depois falta o resto. E aqui não houve outra vez o Vardy, apesar do Iheanacho também ter marcado. O Tielemans... Marcou e assistiu. Duas vezes. O Tielemans está um bocadinho... está um bocadinho fora dele. A qualidade nos pezinhos está lá, mas aquilo do pescoço para cima está a ter algumas dificuldades. Tem tido algumas atitudes um bocadinho também a ferver muito tempo pouca água nos jogos e depois acaba sempre por sair mais cedo, que é para não correr mal. Mas lá está, o City dar um resultado deste, o City consegue fazer isto praticamente a qualquer equipa. Teve a ganhar 4-0, atenção. Sim. Ó Gil, antes foi acima de tudo um grande jogo de futebol, era isso que eu queria dizer. Isso foi. Grande jogo de futebol. Ó Gil, antes de passar aqui para os resultados, eu só faço aqui uma pergunta de tua opinião. Brendan Rodgers está a caminho do United com estes resultados menos conseguidos no Leicester. Fala-se que pode ser ele uma das soluções para aquele clube. Comentário muito rápido. Achas que não? Achas que ele vai ter a confiança do resto do clube? Não acredito. Assim, é como o Bruno disse, é uma equipa que, se nós formos olhar o histórico do Leicester nos últimos anos, é uma equipa que é sempre muito forte defensivamente. E este ano não é inocente a quantidade de lesões que a equipa tem tido, e se formos ver até ao momento, a equipa apenas teve 2 clean sheets. Uma equipa que normalmente estava sempre cá no topo, com o Kasper Schmeichel e com a sua linha defensiva, sempre das equipas com mais clean sheets na Premier. Este ano tem apenas 2. Em 19 jornadas. Em 19 jornadas. Isto não é todo culpa do treinador. Porque é assim, está bem. Há a questão do Vestergaard, como o Bruno referiu e bem, mas o homem tem tido muita dificuldade em fazer um quarteto defensivo ou um quinteto defensivo, porque ele tem muitas vezes apresentado com os 3 centrais. E quando assim é... E lá está, as laterais têm sido fustigadas. O Ricardo não tem estado em condições, o Castanho não tem estado em condições, o Ryan Bertrand não tem estado em condições. É assim, qualquer um destes jogadores em condições normais é titular indiscutível. É garante de qualidade e de titularidade indiscutível. E o médio defensivo também não tem havido ali um titular indiscutível. O Ndidi tem estado abaixo. O Ndidi tem estado abaixo. O Soumaré, eu esperava mais do Soumaré. Até agora não mostrou aquilo que ele mostrava no Lille. Mas não acredito que o Brendan Rodgers seja crucificado por causa do... Bem, o United fica sem treinador à mesma, já percebi, tudo bem. Ninguém me dá esperança, nem hoje, nem no Natal. Há muitos. Ui! Tens o Pirmo. Ó Gil, eu era teu amigo até agora. Bom, Bruno, vamos aqui passar para os jogos. Agora o Rafa Benítez é capaz de ficar disponível entretanto. E vocês insistem em deixar de falar comigo, está visto? Bruno, o Tottenham de Conte, 3-0. Crystal Palace, Patrick Vieira não esteve no banco, se eu estou em erro, estava infectado com Covid, mas este Tottenham, um artigo na ESPN, que é a minha fonte de ver os comentários televisivos, diz já enaltece aqui o papel do Conte e o Conte está a virar o Tottenham para melhor, e tivemos aqui 3-0 para dar a razão a estes comentadores. Já se nota alguma, como eu disse da outra vez, alguma garra na equipa, coisa que antigamente não se notava tanto. Notícia novamente, o Harry Kane voltou a marcar. Portanto, quando isso é notícia é preocupante, pá. A sério. Então, é o terceiro golo, se não estou em erro, na temporada que ele marca. Porque ele normalmente a esta altura já levaria para aí uns 20. E o Gil já leva as mãos à cabeça a dizer isto. 9 gols do Harry Kane no Boxing Day pela sua carreira.
Sim, mas... Ele aí não perdoa, no Boxing Day tinha que marcar. Mas pronto. Qual é a maior depois diferença, marcou... Bruno, do Tottenham pré e antes de conta? É a atitude e depois a organização da equipa. Sim, a equipa está muito bem estruturada. Voltou àquele esquema de 3 centrais, que é o tradicional do Conte, e dá mais solidez defensiva. Goste do detergente ou não, como diz o Gil, que é certo é que o rapazinho do meio campo ao lado do Oiber também dá ali muito mais solidez à frente daquela defesa. O Dyer entrou novamente na equipa e é o garante ali daquele trio de centrais. Neste jogo em específico, o querido Crystal Palace aqui do Gil, faltou ali um bocadinho. O Gallagher fez um jogo muito abaixo, foi completamente atropelado naquele meio campo. E o Zaha, que tem muita qualidade nos pés, mas aquela cabeça de vez em quando... Ontem seguiu o Boxing Day, então. A coisa parou completamente e pronto. E quando é assim, não dá para mais. Finalmente, Bruno, Aston Villa esteve a ganhar ao Chelsea por 1-0. Acabou por perder 3-1. Tuchel também continua a levar a sua equipa aos solavancos, mas lá vão ganhando. O Tuchel também com muitas ausências. Depois mexeu ali na equipa, por isso no início da segunda parte tirou o Tiago Silva e colocou o Pulisic na ala direita. Por isso James passou para a central. Entrou o Lukaku para a frente. Sim, aquilo fez ali umas quantas mexidas assim um bocadinho estranhas, mas depois a coisa até encarrilhou. O Gil já distribui. Não foi que ele fez o barulhão e deu de novo. Sim, foi quase. Mexeu ali em quase tudo. Aquele meio campo com Kanté e Jorginho é sempre aquela base que não sabem jogar mal. O Mount tem uma oportunidade flagrante de falha ali um bocadinho escandalosa, mas isto depois com o Lukaku na frente, a música é outra. Do outro lado, o Aston Villa também não tinha de Steven Gerrard no banco, estou positivo. Infelizmente tinha o Tyrone Mings ainda na defesa, o que também não ajudou muito. Tradição mantém-se. O meio campo trabalhou enquanto pôde. Por exemplo, saiu o Buendia, saiu completamente esgotado. O Danny Ings também. O Samson fez um excelente jogo, mas lá está. Não dá para mais e a diferença de qualidade do Chelsea veio ao de cima. Para fechar o nosso segmento Premier League / Boxing Day, Gilberto, o Brasil de 70 jogou com o Barcelona, como tu gostas de chamar. Não, o Brighton. O Bruno é que da maneira que o Gil... E atenção, tens de fazer mais um pedido de desculpas neste jogo, não sei se já reparaste. O Brighton ganhou ao Brentford 2-0. Voltou a marcar. Gilberto, 2-0, pá, o Brighton venceu. Recebeu e venceu o Brentford. Foi um jogo que foi interessante. Teve oportunidades para ambos os lados. E a coisa que eu para um lado do Brighton, aquela equipazinha chata que me costumo dizer que rara sofre poucos gols, conseguiu abafar Ivan Toney e o Mbeumo. E depois tem o Leandro Trossard, que é realmente um prodígio. Eu acredito marcou que o um belo Trossard marcou um belo gol, e eu acredito que o Leandro Trossard pode ser um jogador com outros voos. Eu arriscava e até fazia uma bold prediction aqui. Claro que isto não vai acontecer, mas eu gostava de ver. Já que em janeiro e fevereiro o Liverpool vai ficar sem Mané e sem Salah e não sei o quê, este Trossard caiu ali muito também numa das aulas. Só 6 mesinhos, só assim 2 mesinhos. Se vocês vissem a cara do Bruno agora, o rapaz só lhe falta pedir um daqueles sacos de vómito nos golos. Não, nada a ver com isso. É que não sei se viste quais é que eram os nomes que foram apontados como sendo possíveis reforços para o Liverpool. Por isso é que eu disse que era uma bold prediction, mano. Porque Luís Dias, Rafinha e Gerard Bowen estão um bocadinho acima do Trossard, os três. Se bem que o Rafinha já está fora de questão, que aparentemente a paragem dele vai ser no outro lado. Vamos a ver, porque nada foi confirmado. Bom, a Silly Season vai dar muito trabalho. Daqui a uma semana já aqui à rapaziada. Não vamos já avançar com os prognósticos, já vai ser complicadíssimo, o que é normal, aquele mês para esquecer de janeiro. Gil, espero que estejas tudo bem desse lado, meu caro amigo. Eu vou dar por encerrado o nosso segmento da Premier League.